Jesus é bom. Não pode ficar, deixa por fim. Tem um leitor aí? Olha, nós já estudamos aqui sobre fé, sobre quem é Deus, sobre as pessoas de Deus. Já estudamos aqui sobre Jesus, sobre o pecado, sobre o propósito eterno de Deus, sobre contrição. Então, a palavra de Deus tem sido estudada aqui sobre andar na luz, sobre a nova maneira de viver. Hoje à noite está dedicada ao Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo inicialmente, e depois Cicinho vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, vamos estudar um pouquinho aqui. O primeiro texto para a gente ler, em cima desse tema, a pessoa do Espírito Santo, é Isaías 63:10. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Contristaram ao Espírito Santo. E Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mais uma vez, não entristeceres o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se entristece. E o Espírito Santo se entristece porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, não é um fenômeno da natureza. O Espírito Santo é uma pessoa. Tiago 4:5. Segundo ponto, o primeiro ponto é: o Espírito Santo tem sentimentos. Ele se magoa, ele se entristece. Tiago 4:5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. É com anseio que o Espírito tem ciúme. Que tem ciúme o Espírito que ele fez habitar em nós. Então, ele tem ansiedade, anseio, um desejo de estar com a gente, e ele tem ciúme da gente. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem zelo. O que é que o Espírito Santo sente quando ele está falando com você, dentro do seu coração, e você não atende ele? E está o diabo do outro lado lhe atendendo, e você atende o diabo e não atende o Espírito Santo. Aí depois acontece uma desgraça, aí você diz assim: uma coisa me dizia, um negócio ficava me incomodando. Aí o Espírito Santo fica assim, dizendo: um negócio, fui eu que estava falando com meu filho para livrá-lo do pecado. E aí o diabo atentando do outro lado, e a pessoa foi: ô Senhor Jesus, quantas vezes eu já fiz um negócio desse, uma besteira dessa? E o Espírito Santo vai se entristecendo, vai ficando com ciúmes, vai ficando ansioso para que a gente dê espaço para ele se manifestar em nós. 1 Coríntios 12:11. Terceiro ponto. O primeiro, o Espírito Santo tem sentimentos. O segundo, o Espírito Santo tem ciúmes e anseios. E o terceiro, o Espírito Santo tem vontade, ele faz o que quer. 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Como lhe apraz, do jeito que ele quer. Ele é uma pessoa, e uma pessoa livre, soberana. Romanos 8:27, quarto ponto sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa muito apessoada, é uma pessoa que tem vontade, que tem sentimento, que tem ciúme, que tem anseio, que faz o que quer. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo tem uma mente e intercede por nós. Se ele tem uma mente, é porque ele é uma pessoa, ele não é um vento, ele não é uma força da natureza, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Quinto ponto, Romanos 15:30. Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O amor do Espírito. Você não foi alvejado aqui, foi uma mosca está dando xerique aqui. O amor do Espírito. O Espírito Santo ama. Olha que coisa linda. Então o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento, que se magoa, que se entristece, que tem ciúme, que tem vontade, que tem livre-arbítrio, que tem uma mente, que pensa, que tem pensamentos e que ama. João 14:26. Essa pessoa do Espírito Santo está aqui em nós, está aqui entre nós com uma função. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele é consolador e ele ensina. Ele é nosso mestre e é nosso consolador. Atos 9:31, sétimo ponto sobre o Espírito Santo. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. No conforto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo conforta. Essa pessoa do Espírito Santo nos ama, nos consola e nos conforta. Romanos 5:5. A gente só consegue amar por causa desse ser maravilhoso, dessa pessoa divina maravilhosa que mora dentro de nós. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Romanos 15:13. Que coisas lindas o Espírito Santo está fazendo conosco. Ele nos ama, nos consola, nos conforta, derramou amor em nossos corações para a gente amar. Ele é a fonte do nosso amor. E Romanos 15:13. Olha que o Espírito Santo nos dá uma riqueza, a maior riqueza. Se existe um evangelho da prosperidade, de verdade esse evangelho aqui, é o Espírito Santo que nos dá. Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá essa riqueza de esperança. Não é riqueza de dinheiro, não é riqueza de bens materiais, é riqueza de esperança. Uma esperança tremenda, que não tem má notícia que pode roubar, que pode arrancar. Aconteça o que acontecer ao meu redor, aconteça o que acontecer ao meu lado, o Espírito Santo gera em mim esperança. Uma esperança que não morre, uma esperança que não murcha, uma esperança que não acaba. O dinheiro acaba, a inflação come, o ladrão rouba, o dinheiro desaparece, mas a esperança, gerada pelo Espírito Santo, nos faz ricos, porque nós não esperamos por nada dessa terra. Nós temos um tesouro no céu, nos aguardando lá. Conta a história que um missionário, depois de anos servindo a Deus na China, estava voltando no navio para os Estados Unidos e dizendo para sua esposa assim: como será que nos vão receber? Como é
que as pessoas vão nos receber na América? E quando chegam lá, vem de longe uma grande festa preparada, com fogos. E como eles estavam na classe C, são os últimos a descer do navio, exceto a tripulação. E quando eles chegaram, a festa já tinha acabado. E pelas faixas, a festa era para um jogador de futebol que estava chegando lá. Uma nova contratação de um time lá. Para eles não tinha festa nenhuma. E esse homem ficou revoltado e questionou com sua esposa por que é que Deus tinha feito isso com eles. Depois de 50 anos servindo a Deus, um jogador de futebol tinha mais homenagens do que eles. E saiu para caminhar. Quando voltou, com raiva, aborrecido, a esposa feliz, sorridente, fazendo uma jantinha para ele. E ele diz: por que você está feliz depois daquilo que o seu Deus fez conosco? Ela disse: eu conversei com meu Deus sobre essas coisas. E ele disse o quê? Ele me disse que nós ainda não voltamos para casa. Que quando voltarmos para casa, tem uma festa para nós. A nossa casa é no céu, onde tem nossa esperança, onde está o nosso Deus. Lá está o nosso tesouro. Lá onde não há choro. Lá onde não haverá lágrimas. Lá onde não haverá dor, nem tristeza. Lá onde só vai ter paz, alegria e justiça do Espírito Santo. Nós somos ricos em esperança. Efésios 1,13. O que o Espírito Santo faz conosco? Efésios 1,13. Em que também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo nos selou. Nós temos um destino. Então, quando uma carta é selada e ela tem um destino, ela vai chegar naquele destino, porque aquele selo é a garantia que ela vai chegar lá. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo nos dá garantia. Nós estamos seguros. Nós não estamos à mercê de qualquer pessoa. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais hão de perecer. E meu Pai, que é mais poderoso do que eu, foi quem mais deu. E ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. E como é que o Pai e o Filho nos protegem, nos seguram? Nos selando com o Espírito Santo da promessa. 1 Tessalonicenses 1,6. Já estou falando 11 coisas sobre o Espírito Santo, das infinitas que existem. 11. 1 Tessalonicenses 1,6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Com a alegria do Espírito Santo. No meio da tribulação. Sabe o que é a tribulação? Sofrimento, tragédia, notícia ruim, inflação alta, desemprego, doença na família. Mas no meio de muita tribulação, com a alegria do... Então a alegria do Espírito Santo não depende de boa notícia. Conta a história que um homem aqui pelo interior da Paraíba, andando de Toyota, nessas estradas do sertão, quente pra caramba, comendo poeira, todo mundo reclamando, murmurando, suando, o suor escorrendo, o cheiro subindo, todo mundo reclamando do sol quente, da poeira, e um velhinho fazia: ô glória! Quanto mais o carro passava num catabi, sabe um catabi? Um buraco, o carro, tudo vem fazer: ô glória! E o motorista da Toyota foi se irritando com ele, todo mundo reclamando, murmurando, aquelas Toyotas cheias de gente, uma gaiola com um passarinho, e era gente carregando galinha, fato, bagagem. Aquilo estava difícil, o sistema de amortecimento daquele carro já não funcionava, e o velhinho: ô glória! O motorista irritado olha para ele e faz: por que você fica dizendo esse negócio de ô glória? E se você já carregou um balde cheio d'água, você já, quando passa num catabi, o que acontece com aquela água? Ele se esborrota.
Isso é a mesma coisa no servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Quando passa num catabi, esborrota. Oh, glória! Esse é o servo de Deus, na luta, na prova, na tribulação, no sufoco, na carestia. Entra governo, sai governo, e ele tem uma coisa no coração: glória a Deus. É a alegria do Espírito Santo, uma alegria que nada pode roubar. Paulo e Silas presos, chicoteados, meia-noite, amarrados num calabouço frio, e de repente o que acontece ali? Ouve-se um som. Qual é o som? Paulo e Silas louvando a Deus. Oh, glória, 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 glória. Rapaz, não tinha dor, não tinha frio, não tinha humilhação, não tinha prisão que roubasse a alegria daqueles homens de Deus, porque era a alegria do Espírito Santo. Não era a alegria do conforto humano, não era a alegria de estar diante de uma TV de 100 polegadas, não era a alegria de estar numa cama confortável, num ambiente de ar-condicionado. Era a alegria no Espírito Santo, uma alegria ultra circunstancial, ou seja, que não depende das circunstâncias. E eles estavam louvando a Deus, e de repente tem um terremoto, e as cadeias deles se soltam, e as portas das prisões se arrebentam, porque dois servos de Deus não olhavam para as circunstâncias, estavam cheios do Espírito Santo. Tito 3,5. O que o Espírito Santo faz com a gente? Que bênção, que poder, que pessoa maravilhosa, que herança Jesus nos deu. Ele nos deu o seu Espírito, ele deu a gente o que ele tinha de melhor. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vou dar um Consolador. O Pai vai dar um Consolador. O que diz aí a palavra? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo nos lava, nos regenera, nos transforma em pessoas novas. O Espírito Santo nos limpa dessa poeira do mundo. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo age em nosso coração e nos salva. O que ele está dizendo é que Deus nos salva por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera a salvação em nós, que opera o processo de transformação das nossas vidas. É o Espírito Santo. Aqui vamos ver João 16:13. João 16:13. Outra coisa que o Espírito Santo faz conosco. Gente, de vez em quando eu tomo um golinho aqui de uma branquinha, isso aqui é água. E os irmãos botam um limãozinho dentro que é cicatrizante. Botaram um pouquinho mais de limão ainda há pouco. Eu quase fiz assim, ó. Mas foi limão a mais um pouquinho da água. Aí alguém olhou lá e falou: o pastor está tomando uma branquinha para animar a pregação. Qual foi o texto, irmão? João 16:13. 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo nos guia. Nós temos um guia no nosso coração, um GPS celestial. Nós temos uma bússola dentro da gente. O Espírito Santo nos aponta o caminho. A gente sabe o que fazer. Diante das situações, a gente sabe o que fazer. A gente sabe de quem fugir. A gente sabe de quem correr. Às vezes a gente não faz, mas sabe. Lá no fundo do coração, a verdade lhe é revelada. Você sabe o que tem que fazer, exatamente o que você tem que fazer quando chegar em casa, quando você sair daqui. Você sabe o que é que você tem que confessar, a quem pedir perdão, a quem restituir. Você sabe. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo vai moldando, vai guiando, vai buzinando, o Espírito Santo vai falando. Vamos ver outro texto.
2 Coríntios 3,18. Esses últimos eu vou falar que o Espírito Santo não é só uma pessoa, ele é Deus. Na primeira pregação minha eu falei que o Espírito Santo é Deus, mas aqui vamos confirmar. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pelo Senhor, o Espírito. Então o Espírito é Senhor, e é Ele que opera em nós a transformação da imagem de Cristo, cumprindo o propósito eterno de Deus. É o Espírito Santo na vida da igreja que cumpre o propósito eterno de Deus. É perdido qualquer trabalho na igreja sem o Espírito Santo. É perdido discipulado sem o Espírito Santo, pregação sem o Espírito Santo, reunião sem o Espírito Santo, igreja na casa sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não vai produzir nada. É perdido tentar se santificar sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos santifica. Ele é Senhor. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2, de 10 a 11. Ele sabe de tudo, o Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Sabe tudo o Espírito Santo. Ele perscruta a todas as coisas, inclusive a própria mente de Deus. Quem é que conhece a mente de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo é Deus. Atos 5, versos 3 e verso 4. No contexto, todo mundo da igreja de Atos está vendendo coisas e dando de oferta. Um cara vende uma fazenda por um dinheiro bom. Diz assim: eu vou dar o dinheiro da fazenda. Não é muito. Vou dar só a metade. Mas vai ficar feio, todo mundo está dando tudo e eu vou dar só a metade. Eu vou dizer que eu vendi então pela metade. Então se ele vendeu por 100, ele disse que vendeu por 50. Ele tocou 50 e chegou lá: aqui, vendi uma fazenda por 50, está aqui o dinheiro. Quando ele entregou na mão de Pedro, Pedro disse: por que você mentiu ao Espírito Santo? Você quer me enganar? A mim você engana, mas o Espírito Santo não. E o que os versos 3 e 4 dizem sobre isso? 3 e 5. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentirtes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Não mentiste ao homem, mas a Deus. Ele começa a frase dizendo: mentiste ao Espírito Santo. E termina a frase dizendo: não mentiste a homens, mas a Deus. Então está evidente que o Espírito Santo é Deus. Outra prova disso, Mateus 12, 32. Que é outro texto que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então olha aí como o Pai e o Filho protegem o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Pai será perdoada, a blasfêmia contra o Filho será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Até porque é o próprio Espírito Santo que promove o convencimento do pecador. Se você corta a comunhão com o Espírito Santo, quem é que vai te ligar a Deus? Quem é que vai te conduzir ao arrependimento? Então é muito sério isso. Meus queridos, o Espírito Santo é maravilhoso. Nós encontramos nos Evangelhos um testemunho lindo de como Jesus dependeu do Espírito Santo. Então,
eu vou citar aqui, por exemplo, foi o Espírito Santo que gerou Jesus na barriga de Maria. Quando o anjo disse a Maria: salve agraciada, o que está em ti gerado provém do Santo Deus, foi o Espírito Santo que gerou o Espírito de Jesus, o corpinho de Jesus dentro de Maria. Em Mateus 3,16, o Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo dele. Em Mateus 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Em Mateus 10, Jesus diz que é o Espírito Santo que vai falar através de nós. Quando a gente for falar com as pessoas de Jesus, não tenha medo e nem fique tentando ensaiar o que você vai dizer. Abre a boca, e na hora que você abrir a boca, o Espírito Santo vai lhe dar o que dizer. Em Mateus 22, Jesus diz que o rei Davi falava pelo Espírito Santo. Então, Jesus dá ao Espírito Santo a autoria dos livros do Velho Testamento. Lá em Lucas, quando está contando a história do nascimento de Jesus, também diz que Isabel foi visitada pelo Espírito Santo, que Zacarias foi visitado pelo Espírito Santo. Também lá em Lucas diz que o profeta Simeão foi cheio do Espírito Santo. Ainda lá em Lucas diz que quando João Batista na barriga de Isabel e Jesus na barriga de Maria, quando eles se encontraram, o fetozinho, o pequenininho na barriga de Isabel, que era João Batista, foi cheio do Espírito Santo, e a própria mãe foi cheia do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ainda em Lucas, diz que a vida de Jesus foi cheia do Espírito Santo. Em Lucas 12 também Jesus disse que o Espírito Santo ia ensinar. Em João 14 Jesus disse que o Espírito Santo habitava com os discípulos através dele, e no futuro estaria dentro deles. Em Atos dos Apóstolos também vemos testemunhos lindos do Espírito Santo. Logo em Atos 1, o Lucas começa dizendo, foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, que Jesus, tudo que ele fez e falou foi por intermédio do Espírito Santo. Ainda em Atos 1, diz que ele falava através dos apóstolos, mas que era o Espírito Santo que falava. Em Atos 2,4, diz que todos foram cheios do Espírito. Em Atos 4,8, diz que o Espírito Santo encheu a Pedro. Em Atos 5, conta essa história com o Espírito Santo de Ananias. Em Atos 7, diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 8, diz que os samaritanos estavam cheios do Espírito Santo. Ainda em Atos 8, diz que o Espírito Santo levou Filipe para pregar em outro lugar. Em Atos 8,39, está escrito isso, que o Espírito Santo arrematou a Filipe. Em Atos 13, também fala que o Espírito Santo é uma grande pregação, o Espírito Santo falando, através de cada profeta. Em Atos 20, 28, diz que era o Espírito Santo que constituía os presbíteros de cada cidade. Quem constituía os presbíteros de uma cidade é o Espírito Santo. Então, qual deve ser a nossa atitude com o Espírito Santo? Efésios 4:3. A nossa atitude com o Espírito Santo deve ser essa mesma de Jesus e dos apóstolos. A vida da gente, os atos da gente devem ser manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha voz na igreja. Quase toda vez que fala da ação dos presbíteros em Jerusalém, se diz assim, que pareceu bem ao Espírito Santo e aos presbíteros. O Espírito Santo tinha voz ativa. O Espírito Santo estava bem presente na igreja. A nossa atitude qual deve ser? Atos 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando a gente está em paz com os outros, o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. A unidade do Espírito consiste em eu e você estarmos juntos. Quando nós andamos juntos, nós preservamos a unidade do Espírito. Quando a gente se separa, quando a gente briga, a gente está dividindo o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você não pode ter comunhão com o Espírito Santo que está em mim. O Espírito Santo está dividido quando nós não nos comunicamos. Nós precisamos preservar a unidade do Espírito. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Essa é a instrução. Enchei-vos do Espírito. Isso é o que o Senhor quer. E na próxima pregação vocês vão aprender sobre isso.
sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Efésios 4:30. A gente já leu hoje. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Então, não entristeça o Espírito Santo. Mantenha a unidade no Espírito. Encha-se do Espírito. E para encerrar, 1 Tessalonicenses 5:19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Feche seu olho rapidinho. Pense no Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma chama, como um fogo. E cabe a nós acender esse fogo ou apagar esse fogo. É uma coisa que está na mão da gente. O que você está fazendo com o Espírito Santo? Que atenção você dá a essa doce voz que fala no seu coração? Você tem entristecido o Espírito Santo ou você tem buscado o Espírito Santo? Senhor, nos ajuda a, como Jesus, depender do Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que nos ama, que nos consola, que nos conforta, que nos dá paz, que nos dá viva esperança. Nos ajuda, Senhor, a andar no Espírito todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, a partir do verso 8. Começando do 7, a gente vai até o 11. 1 Coríntios 12, do 7 até o 11. Essa pessoa do Espírito Santo, ela tem dons, 9 dons que nós vamos estudar aqui. Pode ler. Coríntios 12, de 7 a 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Queridos, são 9 dons do Espírito Santo. Primeiro, 3 tipos de dons. São os dons de falar. Falar em línguas é uma língua estranha. É uma língua que a gente não sabe o que está dizendo. É uma língua que a minha mente não entende, mas o meu espírito ora de fato. Quando eu estou falando em línguas, minha mente não sabe o que eu estou dizendo, exceto se eu tiver um outro dom, o dom de interpretação de línguas. Se eu não tiver o dom de interpretação de línguas, a única finalidade dessa língua é interceder a Deus. Deve ser usado sempre que eu estou intercedendo a Deus, principalmente quando eu estou só, estou sozinho no carro, em casa, ou quando eu estou falando com Deus, mesmo que tenha alguém do lado também falando com Deus. Não é uma língua para eu falar com vocês. Se eu estou falando com vocês, eu estou falando na língua que vocês entendem. Mas quando eu estou falando com Deus, eu oro numa língua estranha. Esse é o dom de línguas. O Espírito Santo, quando nos dá o dom de línguas, não é como uma possessão demoníaca, que o diabo entra no corpo de uma pessoa e a pessoa não sabe nem o que está fazendo, é o diabo que controla ela. Não é assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo dá as línguas a gente, mas a gente só fala essas línguas por um ato voluntário e educado nosso. O Espírito Santo não toma a boca dele, vocês sabem. Não é assim. O Espírito Santo, ele não torna incontrolável esse momento. O Espírito Santo nos dá as línguas e a gente, a Bíblia diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Até que a Bíblia diz,
só fale em línguas estranhas alto se alguém interpretar. Então eu só podia estar falando em línguas estranhas aqui se houvesse um intérprete. A nossa intérprete não está aqui, ela faltou hoje, e eu não sei se tem algum outro intérprete aqui para substituir, mas a gente tem um intérprete na igreja. Sempre que ela está presente, eu me animo a falar em língua, e de vez em quando ela interpreta. É Laucéia. Ela tem um dom de interpretação de língua. Várias vezes ela já interpretou as línguas. Eu já interpretei algumas vezes as línguas, mas não é um dom que se manifesta muito na minha vida. Mas eu já tive várias vezes a manifestação da interpretação de línguas. Dois dons de falar línguas e interpretar as línguas. Terceiro dom de falar, dom de profecia. Profecia é o dom de falar pelo Espírito Santo. O dom de línguas, você está falando com Deus. O dom de profecia, você está falando com as pessoas. O dom de profecia, eu estou me comunicando com os irmãos. E a Bíblia diz que o dom de profecia é para exortar, consolar e edificar. A profecia não é necessariamente uma adivinhação, uma coisa que está para acontecer. A profecia pode vir com alguma informação sobre o futuro. É possível que o Espírito Santo revele para você que uma outra pessoa vai sofrer, vai passar por dificuldade, e você vai dizer para ela: Deus te abençoe, te renove, te console, que o Espírito Santo te dê força. Você vai sofrer, você vai passar por dificuldade, mas persevere. Então eu já fui usado muitas vezes no dom de profecia, para grupos inteiros, para indivíduos, para pessoas. Está pensando em alguém, está orando pela vida de alguém, dá uma palavra profética. Outros três dons: os dons de saber, os dons de conhecimento. É o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento e o dom de como é o nome do Espírito? Discernimento de Espírito. Muito obrigado. Bom, o dom de palavra de sabedoria é o seguinte: você sabe as situações estão claras. Ninguém sabe o que fazer com essa situação, um problema, uma dificuldade. E o dom da palavra de sabedoria é o dom do Espírito Santo que nos permite saber exatamente o que fazer. No presbitério, pense num dom necessário, porque todo mundo que tem um problema manda um problema para a gente. E eu e Greg, muitas vezes a gente está orando pelos problemas das pessoas e Deus nos dá uma palavra de sabedoria. Deus nos dá uma palavra de como resolver aquele problema. O problema está conhecido. Como resolver esse problema é o dom do Espírito Santo. Segundo dom, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando tem um problema oculto. Você não sabe nem o problema, e o Espírito Santo lhe mostra o problema e a solução dele. Então, quantas vezes a gente chega numa situação que a gente não sabe o que está acontecendo, e Deus usa a gente para manifestar o que está acontecendo e propor a solução para aquilo. E às vezes os dois se misturam. Você pode ter uma palavra de conhecimento misturada com o dom de cura. Então, o dom de cura, qualquer pessoa que estiver doente, por favor, olhe por mim, olha aqui na minha cabeça, e a gente ora pela pessoa e a pessoa é curada. É o dom de cura. Mas às vezes, o dom de cura misturado com o dom da ciência, da palavra do conhecimento, gera mais fé ainda. Porque ninguém pediu oração, eu estou aqui, eu digo: alguém aqui está com uma dor aqui, nesse ossinho aqui da nuca, a pessoa levanta: sou eu venho cá, impõe a mão sobre a pessoa é curada. Então, além da cura, ainda a pessoa foi surpreendida pelo Espírito Santo, porque não foi ela que pediu. Alguém está lá do outro lado sofrendo, chorando, e alguém liga: olha, eu estava orando por você, esses dias Deus me revelou um nome. E Yuri é prova disso, que Yuri estava comigo, a gente estava orando no culto matutino, e Deus revelou um nome ali para orar por uma tal do Ivone. E quem é esse Ivone? Eu não conheço ninguém Ivone. Depois eu me lembrei de uma tia de Natal chamada Ivone, não tenho contato nenhum com ela. Ivone, eu ficava olhando para essa Ivone. Até no retiro eu falei da Ivone, lembro lá no Feira de Santana. Achei até que eu ia encontrar a Ivone no retiro de Feira de Santana. Quando eu voltei, achei Ivone. Fui no Facebook, eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Aí Ivone é o nome da esposa de um pastor, que é meu amigo, como fez. Aí eu mandei uma mensagem para ela: olha, seu nome é Ivone, eu estou orando por uma Ivone, e estou orando muito sobre tristeza, e agora eu comecei a orar por você, que eu achei seu nome aqui, eu não sei se você está triste, Deus abençoe. Aí ela mandou de lá a resposta. Pense numa pessoa triste, pense no sofrimento que essa pessoa está. Ela me contou
contar a história. Eu nunca ouvi história triste igual aquela, eu não vi não. E é lógico que tristeza é assim, a coisa mais triste é a sua tristeza, né? Porque por pior que seja a tristeza do outro, está no outro, né? Não afeta você. A sua tristeza não tem tamanho, é a sua tristeza, né? Mas a Ivone estava sofrendo muito. E todas as palavras que eu ministrei para ela, que Deus tinha me mostrado, ela disse: olha, isso tudo é para mim. Essa palavra foi para mim, essa palavra Deus mandou. E ela ficou mais feliz ainda, porque ela estava lá do outro lado do país, em Minas Gerais, e recebeu essa mensagenzinha depois, uma ligação minha, e ela disse: como Deus me ama, porque eu, mesmo com todos esses problemas, eu era a pessoa mais feliz do mundo, mas nas últimas semanas eu estou com uma tristeza profunda, e Deus usou você para me consolar. Então, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é que é possível que chegue uma reunião da casa, uma reunião da igreja, uma pessoa endemoniada e ninguém nem sabe que ela está endemoniada, por não ter o discernimento de espírito. Vanginho, pastor lá de Salvador, disse que chegou numa reunião para orar pelos irmãos e tinha duas mulheres na igreja que eram as profetisas da igreja. Quando elas pegavam a palavra, o pastor se calava, porque elas adivinhavam a vida de todo mundo, e o pastor tinha umas coisas meio escondidas. Tinha um medo daquela mulher. Quando a mulher começava a falar, o pastor ficava bem quietinho. E a mulher adivinhava a vida de todo mundo. Todo mundo respeitava profundamente aquela mulher, que a mulher era profetisa. Quando o Gil vai botar a mão na cabeça da mulher, todas as duas eram endemoniadas. Todas duas. Então, naquela congregação, todo mundo ficava com medo da mulher e a mulher ficou endemoniada. E o diabo é acusador, né? Ele tenta o cara pecar e depois fica massacrando o cara, né? Então, o dom do discernimento de espírito leva a gente a discernir as pessoas. Quem tem esse dom é a Ana Cláudia. Tem muitas histórias importantes na história da igreja aí. Qualquer dia eu conto alguma. Mas tem esse dom muito necessário, a gente conhecer o que está por trás do coração das pessoas. Mas 3 dons, são 9 dons, nós falamos de 3 dons de saber, 3 dons de falar e agora 3 dons de poder. Dons de curar. Dons de curar porque tem muitos tipos de cura. Jesus curou só dando uma palavra: seja curado. Jesus curou à distância. O cara chegou pedindo pelo servo dele, estava lá do outro lado. Aí eu disse: Senhor, assim como eu mando a meus soldados e eles obedecem, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Jesus disse: pode ir embora que está curado. À distância, Jesus curou. Jesus uma vez foi curar um cego, cuspiu no chão, fez um outro, passou nos olhos dele e ele foi curado. Jesus uma vez mandou o cara tomar um banho. Vai tomar um banho lá não sei aonde, depois vai ser curado. Era 10 leprosos. Jesus manifestou curas de diversos modos. Nessa minha vida curta, que eu não sou um cara muito velho, mas já tenho 45 anos, eu também já vi vários tipos de manifestação de cura diferentes. Inclusive aqui na igreja várias pessoas têm dons de curar. Tem muitos testemunhos de cura. Quer saber sobre cura? Pergunta a Francinal, da Lida, né? No retiro anterior de Novos, eu pedi para Deus manifestar sinais para quem estava recebendo dom de cura. Ronaldo ficou com a mão queimando. Já saiu dali, foi fazer um entrega, orou pelo menino, foi curado na hora, não foi? Já teve muitas manifestações de curar. Eu mesmo não achando que eu tenho o dom de curar, mas também já tive muitas manifestações de cura. Porque é o seguinte, os dons são do Espírito Santo. O dom não é meu, o dom é do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em mim. Então, uma pessoa pode manifestar um dom uma hora, outra hora manifestar outro dom. O dom é de acordo com a situação, e é de acordo com a fé, e é de acordo com a vontade de Deus agir naquele momento. Então, às vezes, eu não tenho o dom de curar, mas Deus quer curar alguém, então eu ali. Aí diz: não tem tu, vai tu mesmo. Então, muitas vezes, Deus quer usar a gente. Deus quer manifestar. E às vezes a gente não tem fé. Teve um tempo que eu tinha vergonha de orar pelos doentes na igreja. Chegava numa reunião geral, aí veio os doentes orar. Quando eu botava a mão na cabeça da pessoa para orar, aí eu começava a espirrar. Tu capaz nem
depender dele, né? E já teve situações de eu estar ministrando num lugar e a Ana Cláudia viu um dia que ela estava presente ali. E Deus manifestou tantas curas, todas anunciadas. Tem gente aqui que está com dor assim, vem aqui, você vai ser curado, a pessoa era curada. Você tem problema no joelho, você está correndo. Gente, olha, todo tipo de... Berga também viu um dia que eu tive uma palavra de conhecimento que Deus queria curar algumas pessoas na ordenação de um pastor lá no sul da Bahia. E tinha umas mulheres estéreis, eu olhei por elas. Tem duas que engravidou, uma tinha uma menopausa precoce e a gente orou ali. Na próxima semana ela já voltou ao ciclo normal dela. Todas aquelas mulheres que estavam ali na frente foram curadas. Algumas tinham problemas sérios dados pela medicina como perdidos. Porém, são manifestações aqui e acolá parece uma. Não é uma manifestação. Por isso que eu chamo de dons de curar. Mas eu tenho amigos que ele orou por qualquer pessoa, pode ser incrédulo, pode ser o que for. Ele bota a mão, a pessoa é curada. Eu tenho um amigo da gente, Carlos Campos, lá de Natal. Aquele cara tem cada história de cura. É tanta história de pessoas que foram milagrosamente curadas. E ele conta, os amigos dele, aí é que ele conta história de cura. Tem uma fila de gente assim pedindo oração, e o cara diz assim, mas hoje eu vou orar aqui pela fila toda de uma vez. E faz assim, a fila toda é curada de uma vez só. Eduardo tem. Eduardo Curioso tem. Muitas histórias de cura, de todo tipo de cura que você imaginar. Por isso que eu acho esse negócio de dons de curar, é porque as manifestações de cura são diversas. Eu e Vega temos um amigo que ele falou pra gente que ele tinha dom de curar a coluna. Ele disse, só outras coisas não. Mas quem está com doente da coluna, eu oro e a pessoa fica curada. Quer ver? Eu vou provar aqui para vocês. Aí ele colocou um amigo da gente, que era mais triste que gato de neve, e botou o cara assim em pé, com a coluna reta na parede, e mandou o cara botar os dedos alinhados assim, ó. Se você está com a costa bem retinha na parede e sua coluna for troncha, seu dedo fica assim, ó. O dedo não encosta aqui no outro, não. Aí ele deu uma ordem para a coluna da pessoa voltar ao normal. E foi. Todo mundo que ele orava por coluna, a coluna alinhava, parecia aqueles quiroterapeutas, cara, só na oração. E aí, por isso que eu fico achando incrível esse negócio de dons de curar. Por que dons de curar? Talvez seja pela grande diversidade de manifestações das curas que eu já vi de todo tipo. Eu já vi dor de todo tipo sendo curada, manifestações diferentes. E é um mistério. Eu ouvi um testemunho de um irmão que ele disse que um dia orou por uma pessoa ser curada. Ele tinha certeza que a pessoa ia ser curada e a pessoa morreu. E ele disse que nunca mais orava por um doente na vida. Nunca mais eu oro. Só que chamaram ele para pregar no local porque sabiam que ele sempre orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. E ele foi pregar, já dentro do coração dizendo, eu nunca mais oro por um doente. E anunciaram alto-falante no rádio da cidade que vinha um pastor que curava os enfermos. Inclusive botaram até vídeos no YouTube do tempo que ele ainda curava. Só que fazia tempo que ele nunca tinha curado, mas nem uma dor de cabeça. Aí estava aquela montoeira de gente ali, todo mundo para ser curado. Chamaram o pastor para lá para sofrer. Eu mesmo não oro não. Aí ele disse que quando falou isso, aí Deus disse assim, se você não quiser orar pelas pessoas que eu quero curar aqui através da sua vida, eu vou lhe matar hoje. Eu vou lhe matar hoje. Ela fez, eu oro. Aí ele disse que não deu tempo de terminar a primeira oração. Quando ele terminou a primeira oração, todo mundo que estava doente ali naquele lugar foi curado imediatamente, sem eu ter orado nem pelos outros. Era gente dizendo que a dor passou, gente que não estava nem andando, correndo para ali. Foi um avivamento ali, aí isso retornou. Aí Deus disse para ele assim, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Porque ele tinha tanta experiência com a cura, que ele achava que toda vez que ele orasse, ia acontecer. Então, no dia que ele teve mais fé e certeza que ia acontecer, falhou.
E ele ficou envergonhado porque ele tinha dito, né? Essa pessoa vai ser curada, ordenou, tomou embora. Foi o carnaval ele fez com a doença e a pessoa não foi curada e morreu. Mas nesse outro dia que ele nem sequer tinha fé. Você lembra que Jonas não tinha fé, fugiu? Lembra que eu contei a história de Jonas, que ele fugiu e ele foi pregar na cidade que ele tinha fugido. Todo desconfiado, chegou lá, foi o que aconteceu quando Jonas pregou? A cidade toda se arrependeu, 120 mil pessoas, e fizeram um jejum, que diz que até os jumentos, os bois, jejuaram na cidade. O rei, os servos, os empregados, os bichos, tudo jejuou por 3 dias. Ou seja, o profeta mais derrubado que tinha no Velho Testamento, mais fraco era esse Jonas. E na Bíblia não há uma história de um profeta tão eficiente. Nem Jesus agradou a todo mundo, mas Jonas conseguiu a conversa de todo mundo. Nem Jesus conseguiu que todo mundo se convencesse quando ele pregava. Mas Jonas, quando manifestou ali a palavra de Deus, 100% do povo se arrependeu. Moral da história: os dons do Espírito Santo não é porque a gente merece, não é porque a gente sabe. A gente não tem controle sobre aquilo, a gente não tem domínio sobre aquilo. Não é do jeito que a gente quer, não é na hora que a gente quer, mas quando Deus quer, acontece. E Francisco e Francinaldo chegaram lá na terra de Francisco, uma sede, um chão rachado, o povo todo murmurando. Eles levantaram a mão para os céus e oraram, e choveu, que esgotou os açudes, tudo, quebrou as barragens. Foi ou não foi? Porque Deus quis fazer naquela hora. Quantas vezes você já oraram para chover aqui em Buqueirão? Muita vez, né? Caiu uma gota d'água, mas vai cair em nome de Jesus, porque a gente não vai desistir, não. Vai orar, vai clamar. Senhor, inclusive, eu me peço, derrama chuva, Senhor. Hoje eu vinha ali naquele caminho pensando, manda chuva, Senhor. Hoje à noite ainda, manda chuva ali para Buqueirão. Nosso povo está precisado, nossa gente está sofrida. Tem misericórdia. Se observar as iniquidades, Senhor, não sobra um paraibano para contar a história, mas contigo está o perdão e a misericórdia. Intervém, Senhor. Manifesta teu poder, teu sinal, em nome de Jesus. Amém. Então, dons de poder, dons de curar, dons de operação de maravilhas. A operação de maravilha é uma coisa completamente extraordinária. Uma chuva fora de tempo. A Beca estava contando da cunhada de Lucas, de Miguel Calmon, que orou e só choveu na fazenda dela. Esse mesmo milagre tem lá em Tapetim, que só choveu na fazenda do irmão, depois de 4 anos de seca lá, só choveu na terra do irmão. E lá, Sérgio Murilo, pastor lá de Tapetim, ganhou uma saca de arroz, na pior seca que teve na região, e ele disse à esposa, pegou uma banda de queijo de coalho, só a cuia vazia. Queijo de que é aquele queijo? Do reino. Pegou aquela bandinha, aquela cuiazinha, deu a mulher, fez. Todo mundo que pedir irmão aqui na frente, tira uma cuia desse arroz aqui e dê. Eu disse, mas vai acabar. Não tem nada não. Deus mandou que desse. E ela foi, o povo não viu falar que ele estava dando, não. Todo dia parecia gente pedindo. Ela dava uma cuia, dava uma cuia, dava uma cuia. Quando chegou na metade da saca de arroz, parou de acabar. Não descia mais não. Todo dia ela dava 2, 3, 4, 5 cuias daquela, além do que eles usavam, e no outro dia dava a mesma metade. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Foram meses até acabar a seca. Quando choveu na terra, aquele arroz acabou. Ele chamava aquilo de o arroz da provisão. Gente, o lugar ali é sofrido. Aquilo ali, hoje, ainda está seco hoje, né, velho? Passa anos sem chover ali, sem água na torneira. E Deus fez milagres e faz milagres lindos ali naquela cidade. Então existe o dom de operação de milagres. E existe o dom da fé. O dom da fé não é essa fé comum que todo mundo tem. O dom da fé é uma fé contagiante, que quem manifesta ele, manifesta fé em todo mundo. A pessoa que tem o dom da fé, quando ele diz, rapaz, vamos fazer isso, todo mundo vai. Tem gente que diz assim, não, fica de pé. Aí um levanta, outro senta, aquele negócio assim. Mas tem gente que tem o dom da fé, tem gente que diz, vamos fazer isso, vamos. Todo mundo vai atrás. Esse dom é muito importante para a liderança, importante para desencadear os outros dons. Tem congregações que tem pastores que têm o dom da fé, e todo mundo na igreja manifesta dons.
E tem pastor que não tem fé em nada. Aí os dons não se manifestam em ninguém, nem nele, nem ninguém, porque nem ele acredita que vai acontecer. Então, o dom da fé, ele é um dom que desencadeia os outros dons. Uma vez um irmão chegou para o outro e disse assim: irmão, eu descobri teu dom. Ele disse: qual é? Se o teu dom é fazer que manifesta o dom nos outros. Aí eu pensei, quando eu vi essa frase, isso é o dom da fé, que através da ação dessa palavra de fé, gera fé no coração dos outros. Então hoje, o Espírito Santo quer derramar esses dons sobre vocês. Vocês vão ouvir agora uma pregação, uma explicação sobre o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder vindo do alto através da vida de Cecília. E depois nós vamos impor as mãos sobre os irmãos. E essa noite vai ser tremenda aqui. Vai recebendo fé, para deixar o Espírito Santo comunicar no seu coração expectativa e fé de que vão acontecer coisas maravilhosas e miraculosas, marcando essa noite a nossa vida e esse retiro aqui, em nome de Jesus. Tem intervalo? Ou segue? Banheiro, 5 minutinhos, se espreguiçar.